Quem é Epitácio? Bom, Epitácio hoje é um pastor missionário no continente africano. Eu tenho assim uma formação teológica, né? Tenho um curso de bacharel em teologia, um curso de pós-graduação em ministério pastoral e também um curso de mestrado. E estou atualmente em Moçambique, continente africano, realizando uma obra missionária através do projeto Semear. Com quantos anos se converteu e qual o pastor que o batizou? Eu me converti aos 16 anos de idade, numa cidade lá no norte, chamada Santarém. E o pastor que me batizou foi o pastor Lucas Ruber, pastor da Missão da Paz, da Igreja da Paz. Quantas igrejas o pastor já pastoreou no Brasil? Bom, nós já pastoreei pelo menos 5 igrejas, né? Pastoreei 2 igrejas no Mato Grosso, uma lá em Macapá, Amapá, pastoreei uma igreja em Porto Velho e também pastoreei uma igreja no estado de Anápolis, Goiás. O pastor é natural de onde? Eu sou natural de Belém do Pará, né? Mas fui criado no estado de Goiás, por ser meus pais goianos, principalmente meu pai goiano, e também, ministerialmente, eu fui formado, assim, em termos de ministério, no estado de Mato Grosso. Como foi o chamado para missões? Bom, o trabalho para missões foi um trabalho interessante. A igreja que eu estava pastoreando, eu comecei a dar uma ênfase em missões. A igreja não tinha essa perspectiva missionária e eu comecei a dar alguma ênfase em missões. Foram mais ou menos uns 3 meses dando essa ênfase em missões. Aqui já era um pré-chamado, vamos dizer assim. E recebi um convite em 2006 para trabalhar na África, ao qual recusei esse convite, porque estava dando aula em 2 faculdades, né, e tinha uma certa estabilidade. Mas em 2007 eu fui novamente, recebi o convite em 2007 e foi aí quando realmente eu me coloquei à disposição para fazer a obra em Moçambique, no continente africano. Há quanto tempo o pastor está em Moçambique? Já se completaram 7 anos. 7 anos estamos em Moçambique desde 2008. 2008 foi quando nós chegamos em Moçambique para começar um trabalho com escola bíblica. E em 2009 nós nos estendemos para o trabalho com frentes missionárias, depois o trabalho com as crianças, nós temos um trabalho também com as viúvas, meninos de rua, mas nunca deixamos de focar o trabalho com a escola bíblica. Por que Moçambique? Bom, primeiro houve uma conveniência, vamos dizer assim. Eu tenho um irmão que já está lá há algum tempo e pelo fato dele estar lá, houve uma tendência a Moçambique. Mas o nosso desejo é fazer com que esta obra em Moçambique ela possa irradiar a outros países da África. Tanto é que nós estamos chegando já em Malau. E assim vamos adiante. Nós temos aí Zimbábue, temos a própria África do Sul, nós temos Zâmbia. São países ali da África Austral que nós queremos alcançar em nome de Jesus. O pastor representa algum ministério em Moçambique? Sim, porque quando nós fomos para Moçambique, nós fomos assim, vamos dizer, a convite de uma outra instituição que pertencia ao Reino Unido, que eu trabalhei 1 ano. Depois eu praticamente passei a trabalhar com doações, com igrejas que podiam estar nos apoiando. Mas nós criamos em Moçambique uma associação, chamada Associação Esperança das Nações. E através dessa associação nós oficializamos o nosso ministério em Moçambique. Então hoje nós temos essa associação, temos 5 igrejas em Chimoio e temos o trabalho na localidade de Chuala. São igrejas pobres, são igrejas realmente sem condições, mas nós formamos um trabalho de associação com essas igrejas. Com esse currículo que o pastor tem,
O que levou o pastor a ser missionário em Moçambique? Nós temos uma visão bíblica, né, de que o chamado de Deus devemos atendê-lo, né? Então, independentemente do conhecimento, independentemente da posição, quando eu recebi o chamado, eu procurei focar, eu procurei, né, vamos dizer assim, direcionar para o que a Bíblia nos ensina, que é o chamado. Então eu não queria ser engolido pelo peixe, né? Então eu achei que era uma oportunidade de Deus me usar também em terras distantes, estrangeiras, em outro continente. Por isso, diante da obediência e da visão bíblica, que realmente a Bíblia está vasta aí, através dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, nós não poderíamos rejeitar o convite de Deus para trabalhar em outro continente. Pastor, quais são as maiores dificuldades no trabalho missionário em Moçambique? O Moçambique é um país que trabalha muito com a feitiçaria. Então eu colocaria isso como uma escala, que em primeiro lugar nós temos uma atmosfera espiritual muito carregada, né? A profetiçaria ela impede, ela dificulta, né? Eu tenho experiências que eu passei lá, pensei que até que ia morrer, porque os feiticeiros me perseguiram. Os feiticeiros fizeram realmente um trabalho para que eu pudesse desistir de Moçambique. Então a grande dificuldade começa no âmbito espiritual. Por isso eu preciso mesmo da cobertura das igrejas, nas orações, nas intercessões, para que a gente possa avançar, realmente ganhar terreno no campo espiritual. A outra dificuldade é, como todo mundo já sabe, né? O continente africano é um continente pobre, né? Pelo menos alguns países são pobres, e esses países, eles têm assim uma necessidade muito grande de poder dar uma assistência, um atendimento, principalmente às crianças, né? Nós temos crianças que se alimentam uma vez por dia. Temos pessoas idosas, né, que têm sequelas da guerra ainda, porque Moçambique passou por uma guerra, que estão morrendo da míngua, porque não tem um atendimento médico, a saúde é muito precária, aí vem a questão da alimentação. Então, é realmente vamos dizer, um desafio muito grande. Então, nós precisamos das orações, mas precisamos também de uma ajuda financeiramente para que nós possamos alcançar esse povo que tem a dor e o sofrimento tão marcado na vida deles. Há quanto tempo o pastor Epitácio está em Moçambique, na África? Estou lá há 7 anos. 7 anos em Moçambique, na África, né? E atualmente, qual é o balanço que o pastor tem desses últimos anos como missionário em Moçambique? Olha, graças a Deus eu não tenho assim o que reclamar, né? Deus tem sido fiel. Esse tem sido o meu tema, Deus tem sido fiel. E também Deus tem suprido. Tem hora que a gente acha que não vai dar conta. Tem hora que parece que as coisas vão estar realmente, vamos dizer, ao fim, né? É o momento de nós desistirmos e voltar para o Brasil. Mas Deus tem confirmado, abrindo sempre uma porta para que a gente possa dar continuidade. Hoje nós temos trabalho com as crianças, como nós falamos, nós temos um trabalho com meninos de rua também, que nós já resgatamos 14 e já reintegramos 8 desses meninos nas suas famílias. Bom, é um trabalho missionário. Trabalho missionário, você não tem hora para dormir, você não tem hora para comer, você está ali mesmo, né, à disposição do reino para servir a obra de Deus. Então é um trabalho social e espiritual. Quais os projetos para os próximos anos, pastor? Nós tínhamos um desafio de construir uma escola. E graças a Deus, agora, já em 2014, nós concluímos 80% dessa obra. Falta só 20%. Acredito que agora, em 2015, nós vamos concluir. E nós temos também um centro infantil aberto. Falar em orfanato, deixa eu só explicar rapidamente. Orfanato é complicado em Moçambique. Existe uma legislação muito rígida e você não pode levar uma criança para dormir em um recinto fechado, porque no momento que você faz isso, a responsabilidade total é sua, como missionário. Se uma criança morre, aí complica a sua vida, né? Morre por outros motivos de doença,
complica. Então, nós colocamos um centro infantil aberto. As crianças vão para o centro, fazem as suas refeições, assistem os cultos, os ensinamentos e dormem nas suas casas. As igrejas têm correspondido com as necessidades básicas do trabalho missionário? Veja só, eu digo que teria correspondido em parte, né? Há igrejas que realmente estão conosco desde 2007, igrejas fiéis que têm ajudado. E há igrejas que, eu não sei, talvez tomado pela emoção, sensibilizado pela situação de Moçambique, ajudam, mas esporadicamente e às vezes até mesmo, vamos dizer, acabam esquecendo, né, que já passamos nessas igrejas, né? E às vezes é necessário interagir para poder revitalizar essa parceria novamente, né? Então nós temos algumas igrejas, mas ainda não é o suficiente para abraçarmos todo o projeto que temos para focar em Moçambique e também até porque o Moçambique, como a África, se a gente for poder assim atender todas as necessidades, são projetos que realmente vão desde a água, desde o poço, beber água, né? A comida, até mesmo as questões mais peculiares, como no caso, por exemplo, nós podemos atender aquela família que está lá na Machamba, que não tem o que comer, que não tem nem transporte para ir na cidade, não tem nem como ir na cidade rever realmente seus familiares. São situações complicadas. Agora, as suas últimas recomendações, e gostaria que o pastor deixasse uma palavra para a igreja brasileira em relação ao trabalho missionário. Eu entendo que se a gente for buscar o ensinamento bíblico, existe uma responsabilidade muito grande das igrejas. E não são de uma igreja ou outra, são de todas as igrejas, seja as igrejas grandes, pequenas, existe uma responsabilidade. Então, quando Jesus ele falou ao seu discípulo, ide, é imperativo. Nós não podemos pensar de ir e termos uma concepção de que esse ir vai daqui a algum tempo, daqui a 2, 3 anos. O ide é coisa imediata. Eu sei que existem algumas preocupações, mas essas preocupações elas são sanadas, elas são resolvidas no envolvimento com a obra missionária, né? Então, a igreja precisa entender que ela é uma agência do reino de Deus. Ela é uma agência missionária. E a igreja que não está realmente fazendo esta obra missionária é uma igreja que está em luto. Porque como é que ela vai gerar filhos? Como é que ela vai gerar realmente frutos? Como é que ela vai apadrinhar missionários, crianças, obra missionária, frente missionária, se ela não está envolvido com aquilo que nasceu no coração de Deus, que é missões? A gente costuma dizer, missões nasceu no coração de Deus, mas não nasceu no nosso coração. Parece que o nosso coração está realmente alienado a essa obra tão profícua, né, que é pregar o Evangelho, que o próprio Senhor, que o próprio Deus enviou seu próprio Filho Jesus Cristo em favor da salvação, para que todos os povos possam ter essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, eu até faço um apelo encarecidamente quem estiver nos ouvindo, que não desanime. A obra missionária é uma obra de Deus, é algo que vem do céu. Deus reveste a igreja, Deus reveste realmente a obra, o ministério, e permite que nós que podemos fazer esta obra que gostariam os anjos de fazer. Nós está lá em Timóteo, né? E Deus nos deu a oportunidade, esse privilégio de ser um vaso nas mãos dele para divulgar a palavra do Senhor. Então Moçambique precisa das suas orações, a África precisa, o Brasil precisa, então tem muita obra, queridos. Então vamos realmente avançar, vamos colocar a mão na massa, porque Jesus está voltando e nós vamos ser cobrados se nós não fizermos esta obra. Pode encerrar. Então eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar fazendo esse depoimento e quero dizer aos irmãos que a história de missiologia, a história de missões, ela nos fala
de muitos e muitos homens de Deus que renunciaram até a própria família, renunciaram o próprio bom emprego, renunciaram posições que estavam com possibilidade de um crescimento pessoal para fazer a obra do Senhor. Então, o missionário, primeira coisa, você quer fazer a obra de Deus, você tem que morrer. Morrer para o mundo, morrer para renunciar às coisas que são mais belas, o conforto, né? E para que você possa um dia fazer com que essa obra que está sendo realizada, que Deus está te usando, possa ser lembrada no céu com muita celebração para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou só terminar aqui rapidamente. Eu ouvi uma vez uma história de um missionário que estava chegando no seu país, e particularmente aqui nos Estados Unidos, quando ele estava no navio que o próprio presidente dos Estados Unidos estava também naquele navio. E quando chegou o navio nos Estados Unidos, ele percebeu que havia uma fanfarra, havia lá músicas, havia lá uma festa, havia lá uma gritaria, honrarias, pela chegada do presidente dos Estados Unidos, aquele tapete vermelho, aquela comitiva, né, aquelas honrarias todas. E aquele missionário, depois de 20 anos, estava voltando ao seu país, servindo a Deus. E ele questionou com Deus, mas olha, eu estou chegando e não tem ninguém para me receber. Não tem nada, eu estou aqui, né, voltando e simplesmente sou esquecido. E aí Deus falou com aquele missionário, olha, você não voltou para casa ainda.